quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 39. Gênesis 39. Semana passada nós falamos sobre ele ser conduzido, José, à casa de Potifar, né? E falamos sobre toda a situação de José. Quero que você leia comigo do versículo 1 ao 5. Todos abriram? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor que o Senhor estava com ele e tudo o que fazia prosperava em sua mão, e ele viu. José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Podemos assentar. Potifar observa uma coisa em José e depois observa outra. Primeiro, ele observa que ele era uma pessoa abençoada, próspero, diferente. Segundo, ele observa que o moço era um servo. Era um moço confiável. Então, o que ele faz? Ele entrega tudo o que tinha na casa dele ao governo de José. Como é importante você encontrar pessoas confiáveis na sua vida, que você possa oferecer para elas algumas funções das quais você pode descansar. Essa é uma das causas que as pessoas andam tão sobrecarregadas, né? As pessoas não têm muita dificuldade de encontrar pessoas fiéis, idôneas, que são capazes, né? Ele mostra a capacidade dele, ele mostra a idoneidade, ele mostra o seu afinco no trabalho. E aí, para Potifar, isso foi uma beleza, não é verdade? Encontrar alguém idôneo e alguém que soubesse fazer a coisa de uma maneira adequada. E aí você observa uma pessoa encontrando outra e então gerando um descanso. Será que eu e você somos pessoas que temos trazido descanso a outra por meio do cumprir as nossas funções adequadamente? Você já parou para pensar nisso? Se você como esposa, como marido, como filho, como filha, como parente, cônjuge, você tem cumprido tão adequadamente a sua função e o outro fica tranquilo. Por quê? Porque você é alguém responsável. Essa capacidade de José de ser próspero, confiável e hábil deu a Potifar o descanso e a condição de poder colocar sobre ele toda a casa. Potifar não sabia de nada do que acontecia dentro da casa dele, a não ser do pão que ele comia. Que privilégio, não é? Para ele, não é verdade? Quais são os problemas que são responsabilidade sua e quais são os problemas que um irresponsável não deu conta e que você tem que se desdobrar ao quadrado para fazê-lo? Você já parou para pensar nisso? Que pode ser que as coisas que te cansam não são as suas responsabilidades. Que as coisas que te cansam pode ser o que que está perto de você não está dando conta e então você está sobrecarregado. Mas nós não vamos falar de Potifar, que teve esse privilégio, nós vamos falar de José. Versículo 5. Já pensou? Se todos nós cumpríssemos as nossas obrigações? Fala assim para a pessoa do seu lado: muito obrigado. Seria uma maravilha, não é verdade? Se o marido cumprisse, a esposa cumprisse, os filhos cumprissem, os amigos cumprissem, os membros da igreja cumprissem, se cada um estivesse dentro do seu território e fosse cabal, e fosse responsável, e cumprisse, o quanto a sua vida, o quanto a nossa vida seria um pouco mais fácil, né? Nós não estaríamos sobrecarregados, nós simplesmente estaríamos tomando conta das nossas funções. Bom, quero começar a mensagem no versículo 5 falando de cobertura.
Você sabe que a cobertura é algo que não pode ser ignorado de maneira e espécie alguma. O que é a cobertura? A cobertura é algo que se faz na terra, que se tem na terra e que tem efeito nas regiões celestiais. Por exemplo, você é uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, um compromisso, você é alguém fiel, você é alguém que tem autoridade espiritual. Então, as suas orações, as suas atitudes e a sua vida trará uma cobertura extensa sobre sua vida, sua família e sobre tudo o que você possui. Deu para você entender? Então, quando falamos de cobertura, nós falamos de autoridade dada por Deus para que nós estejamos guardados dentro de uma situação e também possamos guardar a outras pessoas. Isto se chama cobertura espiritual, autoridade espiritual, onde nós conseguimos, por meio do poder do Espírito Santo, ter uma satisfação de olhar e ver tudo em ordem. O que habilita alguém ter essa cobertura? José tinha uma cobertura que tudo o que ele fazia era abençoado. Só que não era só abençoado na casa. Lá no campo de Potifar, tinha os chefes, tinha os responsáveis. Mas até o campo era um lugar abençoado. Por quê? Porque José estava na casa. Quando você serve a Deus, as suas coisas são abençoadas. O seu trabalho é abençoado. A sua família é abençoada. Aquele que está longe, que está coberto pela sua oração, é abençoado, é protegido. A importância, quando a nossa oração e o nosso comprometimento com o céu e com Deus é ligado com o céu, então traz-se aquela cobertura. Vamos ver no versículo 5. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no... Só que José, ele trabalhava na casa, mas o campo de Potifar também era abençoado. Por quê? Você observa uma frase aí que Deus abençoava Potifar por causa de... Potifar estava debaixo de uma cobertura. Quem é que dava essa cobertura? José. Seus filhos estão cobertos, mesmo com a cabeça ruim. Por causa de quem? Ló. Estava junto com Abraão, estava debaixo de uma cobertura. Quando Ló se separa de Abraão, o que aconteceu? A cobertura acabou. A importância de você entender sobre a questão da cobertura. Cobertura de uma igreja, a cobertura de um homem de oração, a cobertura de um líder, a cobertura de uma mulher de oração, a cobertura de um filho que ora. Por quê? Porque são pessoas das quais Deus tem aliança com elas e por amor... Deus, por amor a essas pessoas, vai trabalhar para que aquelas que são importantes venham ser protegidas, guardadas e abençoadas por causa daquela pessoa. Você é cobertura na vida de outros? Ou você é coberto? Somos nascidos para ser cobertura. Somos nascidos para sermos idôneos. Somos nascidos para sermos fiéis. Somos nascidos para termos um comprometimento com Deus. Às vezes você olha e toda pessoa que cobre a família, ela sabe de onde vem. Ela sabe por que vem. E ela sabe da aliança de Deus. Ela sabe que aquela pessoa só não sofre algumas situações porque ela tem orado, porque ela tem clamado. Ela sabe que mesmo por uma exposição, às vezes nociva, uma exposição negligente daquela pessoa, ela sabe da aliança que Deus tem com ela. Então, como Paulo diz, para não se ter tristeza sobre tristeza.
A petição de um justo diante de Deus é algo interessantíssimo. Se você pudesse saber o compromisso que Deus tem com algumas pessoas, por amor, em proteger aquilo que são delas, aquilo e onde elas estão, e também o que elas fazem. Existem mulheres que protegem os seus maridos e seus filhos, e elas estão no anonimato. Mas somente o céu sabe e o inferno, que são elas que suas orações que bancam preservação, vitória, crescimento, prosperidade. Por quê? Por causa da vida de consagração e da aliança que Deus tem com essas pessoas. Deus tem uma aliança muito estreitada com algumas pessoas, porque essas pessoas também cultivam uma aliança estreitada. Então, no reino de Deus, nós temos cobertura e cobertos. A questão é, você é uma cobertura ou não? Por que José era uma cobertura? Porque ele era fiel a Deus, porque ele era alguém comprometido, porque ele era alguém definido. Você já se definiu? O que você quer para a sua vida? Eu não estou falando o que você gosta. Eu estou falando o que você quer para a sua vida. Existe uma diferença muito grande sobre o que você gosta e o que você quer. Existem pessoas que vivem pelo que gostam. Eu gosto de prazer, eu gosto de alegria, eu gosto disso porque me faz bem e eu gosto. Agora, quando você diz eu quero o melhor para mim, eu quero dar certo, eu quero funcionar, eu quero que a minha vida seja uma jornada onde eu consiga ter autoridade sobre a posse que Deus me dê. É isso que nós precisamos entender. Se você faz o que você gosta hoje, você não pode ter um querer para o amanhã. Se você só faz o que você gosta, como é que você vai conseguir ter um planejamento de conquista para o amanhã? Se você só faz o que dá, o que consegue, como é que amanhã você vai conseguir ter algo que vai satisfazer você? Se você é uma pessoa insatisfeita, aborrecida, triste, cansada, como é que amanhã você vai poder colher alguma coisa? Como é que alguém consegue ser próspero sem ser realizado? Como é que você acha que a sua vida vai dar certo se você não é uma pessoa realizada? Se você não é uma pessoa definida? Sua realização não depende do casamento que você tem. Sua realização não depende do sucesso ou insucesso que você tem. Sua realização é uma definição de quem é você e de quem Deus é na sua vida. Isso te define. E é isso que nós precisamos entender. Existem pessoas que passam a vida inteira em busca de uma definição própria. O que será que eu gosto? O que será que eu quero para mim? O que será que vai ser do amanhã? O que será? O que será? As interrogações não acabam nunca. Por quê? Porque elas não se definem. Elas não conseguem reconhecer o seu lugar na história. Você tem um lugar na sua história. E o lugar na história de José naquele momento era como servo de Potifar, servo do servo de Faraó. Ainda ele não tinha sido elevado como o governador do Egito. Não, ele ainda era servo. Então ele conseguia entender o seu lugar na história. A sua história é uma história escrita e contada. É uma história que tem começo, meio e fim. E se você não se adequar ao estágio dela, ao tempo dela, à exigência dela, você não vai ter uma jornada nunca. Você vai andar e não sair do lugar. Você vai viver, mas não vai conquistar nada. Porque você não se define. Você é um perdedor ou um ganhador? Todos nós dizemos com alto e bom, eu sou um vencedor, eu sou um ganhador. Quem diz isso não são os seus lábios. Quem diz isso é a sua resposta para com a sua vida. Primeiro, saiba o lugar que você tem no momento da sua história.
Pastor, eu estou vivendo um momento de perda, estou vivendo um momento de sofrimento, um momento de embaraço. Ah, você está embaraçado por quê? Olha lá o que você plantou. O que você plantou? Embaraço? Está colhendo embaraço. Embaraço financeiro. Então, qual é o seu papel na história? Colher seu embaraço e aprender com ele. Esse é o seu papel na história. Entenda o seu papel na história. José entendeu que naquele momento, como servo de Potifar, ele tinha que ser o melhor. E ele foi o melhor. Ele não era uma pessoa frustrada, porque era servo. Sai de filho de um grande senhor para servo, de um povo incircunciso, idólatra. Não. Ele não era infeliz porque estava longe da família. Por quê? Porque a pessoa que ele precisava naquele momento era ele. Era ele não precisava do pai, ele não precisava dos irmãos, ele precisava dele. Se você não puder contar com você, você está num barco furado. Defina-se. O que você quer para você? O que você busca para você? As suas atitudes têm coincidido com aquilo que você quer? Se não, não adianta sonhar, porque será uma abdução, algo surreal, algo ilusório. As minhas atitudes devem coincidir com aquilo que eu busco para mim. Eu já tenho dito isso para vocês milhões de vezes. E o que nós precisamos entender é que entenda o seu papel na história. Qual é o seu papel agora? Abaixar a cabeça e humilhar? Esbraveja para você ver onde é que você vai parar. Qual é o seu papel agora na história? Orar, clamar, chorar? Faça, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Entenda qual é a sua função, entenda qual é o seu papel e faça bem seu papel. Ele era um rapaz feliz, realizado. Existem pessoas que eles passam grande parte de sua conversão na igreja vivendo como um perdedor. E aí eles começam a ter uma atitude de vencedor. Qual é a atitude de vencedor? Primeiro, ser uma pessoa feliz, definida, realizada, comprometida. E aí eles começam a melhorar um mês e já acham que a resposta já tem que vir no dia seguinte. Ou você acha que o seu Deus é um Deus mágico? Não, seu Deus é um Deus de plantio e de colheita. Mas eu melhorei, estou tendo uma atitude melhorada, mas já faz um mês, vai fazer 1, 2, 3, 12, quanto Deus quiser, para você aprender a fazer certo, para nunca mais deixar de fazer certo. Por quê? Porque pessoas que fazem coisas para poder ter resultado, estão fazendo para resultado. Mas pessoas que fazem coisas boas e certas porque gostam, continuarão fazendo coisas boas e certas porque gostam. Você gosta do que é certo? Eu vou falar uma coisa para você. O primeiro mandamento fala sobre amar a Deus. O segundo mandamento, amar a si. Se você se ama, você gosta de coisas que não te confortam, mas que são boas para você. Se você se ama. Se você se ama, você não se vende por prazeres imediatos, por constituições imediatas. Você faz coisas que têm fundamento. Você faz coisas que amanhã você vai vê-las como um memorial, você vai vê-las como uma plantação, você vai vê-las como um resultado. Sua vida não é um jardim que não se planta nada e que a única coisa que tem são folhas secas trazidas do outono do jardim do vizinho. Nada tem fundamento, nada cresce, nada se planta, nada se colhe. E o que nós precisamos entender? Você precisa ser uma pessoa definida. O que eu quero para mim? Eu quero ter sucesso no meu casamento. Você quer? Então tá, então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Eu quero ter prosperidade. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero ter uma vida espiritual crescente. Eu quero ter saúde. Eu quero ter uma vida emocional equilibrada. O que a Bíblia diz sobre isso? O que eu estou fazendo com respeito àquilo que eu quero? O que José queria? Ele queria se dar bem. Ele queria crescer. Porque ele põe o nome dos 2 filhos dele. É o que ele queria. Ele queria crescer. Ele queria prosperar. Ele queria estar dentro do projeto de Deus. Ele não queria se dar mal, ele não queria ser uma vergonha. Quando a palavra se dar bem dá uma impressão de pessoas que lesam as outras, não.
Ele queria dar certo, se fica melhor assim aos seus ouvidos e ao nosso portuguesado. Ele queria dar certo, ele queria funcionar. Ele não queria que o lugar dele ali no Egito fosse uma passagem inútil. Se ali era um lugar para ele crescer, ele ia crescer ali. No entanto, ele coloca um dos filhos. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Por quê? Porque esse é o Deus que nós servimos, independente do quadro e da situação que nós vivemos. Ele nos faz crescer quando nós assumimos o nosso posicionamento e nos definirmos. Qual é a sua definição? Você é uma pessoa que é meio tola, cada um te leva para um lado, para o outro, as situações te moldam e as circunstâncias, elas dizem como você vai ser, ou você é uma pessoa definida. Essa situação eu vou viver dessa maneira. É assim que eu vou viver. É desse jeito que a minha vida vai ser. Bom, ele era uma pessoa feliz. Por que ele era feliz? Se ele estava longe do pai, se ele estava numa terra estranha. Por quê? Porque ele se aprovava. Ele se aprovava. Continuando, versículo 5. José era a cobertura que Potifar tinha. Bem-aventurado quem é coberto por alguém de oração, quem é coberto por alguém que é abençoado. Versículo 6, vamos lá. E deixou tudo que tinha na mão de José. Tudo. De maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Por que a Bíblia põe isso aqui no versículo 6? Para depois explicar o interesse da mulher de Potifar por ele também. Mas eu quero fazer uma ponte aí, ó. José era um moço alto, forte, musculoso e lindo. Lindo. Só que ele não era vaidoso. Por quê? Porque ele não era complexado. Toda pessoa vaidosa, diante das suas atribuições, é porque é uma pessoa complexada. O que tem impedido muitas pessoas de prosperar são as suas vaidades. Eu sou inteligente, aí fica burro. Fica tolo. Eu sou bonito, aí fica em desacordo com a vida. Eu sou charmoso, eu falo bem. José era bonito, de porte e de beleza, só que era uma pessoa humilde e simples. Ele não deixou a prosperidade dele, a beleza dele, subir a cabeça dele. Por quê? Porque ele tinha uma vida. Tem crente que ele não pode ter uma coisa, ele não pode ter um corpo bonito, ele não pode ter um rosto bonito, porque ele fica tonto, fica tolo. Você conversa com ele, aí você fala, ai meu Deus. Ai meu Deus, frívolo, não tem fundamento, não tem nada. O que você precisa entender é que todos nós temos habilidades. Todos nós temos algumas questões que sobressaem as outras. Só que isso não pode ser para você um motivo de vaidade. José não era vaidoso. E a vaidade tem aberto muitos buracos debaixo dos pés de muitas pessoas. É vaidoso porque é inteligente, é vaidoso porque é bem nascido, é vaidoso porque é bonito, é vaidoso porque tem vários diplomas, é vaidoso porque tem dinheiro. Pelo amor de Deus, vai gostar de vaidade assim lá no inferno. É vaidoso porque canta bem, é vaidoso porque prega bem, e daí? Qual o problema? Isso vai te arrastar para uma falência. Seja humilde. Eu sou o melhor profissional do meu trabalho. Glória a Deus. Se não fosse Deus, você seria o pior. Eu sou a pessoa mais bem relacionada. Glória a Deus. Isso é por causa de Deus. Se não fosse Ele, você seria o pior. O que fez com que José continuasse? Porque ele estava no início da jornada dele. A simplicidade e a humildade dele. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Antes da queda vem a soberba. Existem pessoas que elas vão, a soberba, a vaidade, as afundam. É isso que vai. Mesmo sabendo disso, muita gente faz, então às vezes eu pergunto, o que adianta saber, né? Para algumas pessoas saber não é suficiente. Porque elas sabem mesmo assim fazem, eu também não entendo isso. A Bíblia diz assim que ele era formoso e não era vaidoso, porque ele não se permitia envaidecer.
Tem gente que tem vaidade, né? Vaidade porque tem um bom casamento, vaidade. E a glória de Deus? Nem sabe o que é isso, né? Aí vamos lá. No versículo de número 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Um convite maligno, não é verdade? Deita-te comigo. Aí eu fico pensando assim, no caso de Davi. Davi que quis a mulher. José foi desejado. E Davi desejou. Um estava no palácio. Tinha tido muitas experiências com Deus. Outro ainda era um jovem. E tinha temor. E tinha temor. Mas a cilada foi grande. E a determinação foi menor. Não importa o tamanho da cilada. O que importa é o tamanho da sua determinação. Você quer o que para você? Porém ele recusou e disse: não quero. E disse a mulher do seu senhor, ele disse: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo que tem. Quer dizer, eu governo a casa dele. Isso que é consciência. Reconhecimento humano. Peraí, essa pessoa fez 9 coisas boas para mim, ela deixou de fazer uma? Peraí um pouquinho, deixa eu considerar, deixa eu analisar. Uma consciência boa, uma mente boa. Peraí, essa pessoa sempre foi legal, bacana comigo, ela estava nervosa, disse uma palavra atravessada. Consciência. Será que nós temos tido consciência humana? Essa situação onde nós analisamos o outro lado. Porque é muito fácil você puxar a sardinha para o seu lado. Analise o outro lado. Analise o outro lado, o lado de lá. É esse lado que nós temos que analisar. Se as pessoas soubessem analisar o lado de lá, haveriam muito menos brigas, muito menos dissensão, muito menos atrapalhos e embaraços. Por quê? Porque uma vida emocional desestabilizada embaraça financeiramente a pessoa. Analise o lado de lá. O que ele diz? Ele diz o seguinte, o seu marido, você não pode ter consideração por ele, mas eu tenho. Ele me entregou tudo que existe nessa casa. Ou seja, o homem confia em mim. Eu tenho que ser responsável por aquilo que ele entregou, por aquilo que ele sente. Aí eu faço uma pergunta para você. Você é uma pessoa responsável por aquilo que as pessoas depositam em você? As pessoas que confiam em você, você é confiável para com elas? As pessoas que entregam a você, muitas vezes confiam a você parte de seus corações, seus sentimentos, sua vida, permite com que você faça parte da vida delas. Você tem sido confiável a estar dentro desse núcleo particular da vida das pessoas? Quantas pessoas sofreram traumas, frustrações e decepções, porque alguns que fizeram parte desse núcleo íntimo frustraram, falharam? Será que nós somos responsáveis com respeito àquilo que temos recebido? Tal pessoa confia em mim, eu tenho que ser confiável. Tal pessoa me considera. O apóstolo Paulo, pregando, disse assim que nos últimos dias as pessoas pouco se importariam com aquilo que receberiam do outro. Agora a questão não são os outros. Será que eu e você, por exemplo, quantas pessoas têm amado você? Quantas pessoas te consideram? Quantas pessoas olham para você e dizem: não, essa pessoa aqui... Ou será que você não se importa com o que as pessoas esperam de você? Ou será que você não se importa com aquilo que você conquistou daquela outra pessoa? Poxa vida, ele disse: esse homem entregou tudo para mim. Esse homem confia em mim. Como é que eu posso traí-lo? A minha esposa confia em mim. Meu marido confia em mim. Meu patrão confia em mim. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Como é que eu posso? É ou não é? Por que às vezes somos
tão negligentes quanto as nossas verdades. E versículo de número 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa. José sabia a proeminência que Deus já havia dado a ele. Ele diz, não tem ninguém maior que eu aqui. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Olhe para o seu irmão e diga, limite. Ou sei lá, se é o quadrado, pensa o que você quiser. Você sabe que isso para Eva foi uma frustração, não é verdade? Quando Deus diz, de todas as árvores do jardim, vocês não comam. Comam, só dessa que vocês não comem. Estou frustrada. Posso todas, menos essa, estou frustrada. Vou dar um jeitinho. E para José, era questão de lealdade. Ele sabia o que ele não podia. Você é empresário, você já ganhou uma situação de preeminência, uma situação elevada. Você pode tudo, pode nada. Não pode não. Tem limites, tanto para mim quanto para você. Nós precisamos respeitar os nossos limites, estarmos dentro do nosso quadrado. Por quê? Porque eu não posso infringir preceitos e princípios de Deus. É isso que nós temos que entender. Temos que respeitar os nossos limites. Para Eva foi uma frustração não poder comer. Mas existem crentes, porque são salvos, estão na graça, podem tudo. Podem falar mal que Deus perdoa, podem ser maledicentes, podem ser invejosos, irresponsáveis, negligentes. Espera aí. Ele era responsável. Aquilo que lhe foi dado. E além disso, ele era consciente do que ele não podia. Existem coisas que você, por mais abençoado que seja, salvo, cheio de graça, você não pode ultrapassar. E você tem que saber quais são essas coisas. Porque aí você entra num território muito perigoso, muito sigiloso. E ele diz, você está vedada. Eu não posso. E sabe como ele chama isso de maldade? Ele chama isso de maldade. Eu não vou falar, isso é uma maldade. Eu queria te perguntar, você dá nome aos seus pecados? Você dá nome às suas transgressões? Ou será que nós somos aqueles que ficamos na defensiva? Mas eu fiz isso por aquilo outro. Dá nome aos bois. Dá nome. Inveja é inveja, concupiscência é concupiscência, prostituição, adultério. Ele diz, isso é uma maldade. A Bíblia diz assim, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Olha para o teu irmão e diga, saiba o que é seu e o que não é. Um dia José teria a sua própria mulher, por enquanto ele não tinha. Então não fica adiantando coisas. Um dia você terá aquela bênção, um dia você terá aquela situação, um dia você terá. Não fica adiantando, não fica pecando, não fica pagando preço alto para ter o que você não pode ter naquele momento. Ele não tinha mulher, então ele não ia usufruir da mulher do outro. Ele diz, você é mulher dele, não minha. Saiba as coisas que são suas. As coisas que Deus tem te dado. A casa ele governava, a finança ele governava, os funcionários ele governava, mas daquela mulher ele não tinha legalidade para aquilo. Saiba o que Deus tem posto na sua mão e resolva e seja bem resolvido. Mas o que não é seu, não põe a mão. Não coloque a mão naquilo que não é seu. O que Deus não te deu não é seu. Aí ele continua dizendo assim, como pois faria eu tamanha maldade? E ele fala, e pecaria contra Deus? Quer dizer, eu vou pecar contra Potifar e contra Deus. O pecado que você comete contra o seu próximo é contra Deus. Lembra do filho pródigo? Pai, pequei contra o céu e perante ti. É isso que nós precisamos entender. Como é que você quer ser uma pessoa abençoada, se embaraçando com tudo e com todos? Sendo infiel, passando um para trás, fazendo isso e aquilo. Como é que Deus vai ter aliança contigo? Como é que Deus vai abençoar você? Será que nós achamos que o nosso Deus é cego e Ele não tem visto os nossos segredos e aquilo que planejamos no íntimo da nossa alma? As coisas pequenas que você acha apequenadas e ínfimas, dizendo, isso aqui ninguém percebe, Deus está olhando e Ele está vendo. José sabia
que aquilo era uma tamanha maldade. Quando você é amigo de alguém e fala mal dele, é uma tamanha maldade. Quando você faz coisas pequenas por trás de alguém, isso é uma tamanha maldade. Quando você engana pessoas, isso é uma tamanha maldade. Quando você mente dizendo eu só omiti, isso é uma tamanha maldade. E quantas tamanhas maldades têm sido feitas? E as pessoas com mente cauterizada, vida cauterizada, não têm se importado com isso. E ele continua. E aconteceu que falando ela cada dia, José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Ele não deu ouvidos. O que você tem dado ouvidos ultimamente? Ela persistiu, só que ele tinha perseverança. E aí não deu certo. Lembra de Sansão? Dalila, 1, 2, 3. De tanto persistir, ganhou o homem. Fez com que o homem pecasse. Pois é. Ele tinha que continuar naquele lar. Ele tinha que continuar a sua função. E ele continuava. Sendo tentado? Não. José não foi por uma vez tentado. Nem por uma vez ele pestanejou, questionou, dizendo, quem sabe? Não. Não foi. Foi feita uma cilada para ele. Por que ele não caiu? Porque aquilo não havia no coração dele. Só se cai quando tem no coração, não é mesmo? Tiago escreve. Somos engodados pela nossa concupiscência. E a Bíblia diz assim que este homem era fiel. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você olha para as suas finanças, quando você olha para a sua vida, você está olhando para a sua honestidade para com o seu próximo. Você está olhando para a sua fidelidade para com Deus. Então, pense bem antes de reclamar da sua vida ou das suas finanças. Pensa bem. Porque você está falando mal de você mesmo. Você está falando mal da sua negligência. Não reclama. Você não pode reclamar. Porque quando você olha para a sua vida, e você olha para as suas finanças, e você olha para os seus embaraços, você está olhando para você. Para aquilo que você faz. Então não reclame. Você não pode murmurar porque você é um malfeitor. Foi você quem fez. Mal ou bem, foi você quem fez. Foi você quem agiu. Então não se pode reclamar porque você quem fez. Como é que você vai reclamar de uma coisa que você fez? E a Bíblia diz assim que houve a persistência, mas de José a perseverança. Diga glória a Deus. Ele havia prosperado. E continuando, sucedeu que um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos que estava em casa, um plano, né? E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. A palavra do Senhor diz assim, foge da aparência do mal. Você tem amado a sua vida a tal ponto de fugir? Fugir, não do mal, pastora, não, só da aparência. Sentir o cheiro, a carniça, a podridão está ali. Você não sente o cheiro aqui? Então, pecado, tentação tem cheiro. Você sentiu o cheiro, você sai de largo, foge. Por que ele fugiu? Por que ele fugiu? Porque ele não podia com aquela mulher. Não tinha ninguém ali para testemunhar nada. E você sabe que ele foi injustiçado por conta disso. Foi lançado na prisão por conta disso. E ele permaneceu firme. Ele fugiu. Ele não quis negociar com ela, tipo, deixa eu dar uma mansada nessa mulher. Falar, vamos esperar um pouco, vamos. Ele foi corretíssimo. E ele deixou a capa dele na fuga. E essa mulher era tão sórdida, que José sabia disso, que ela disse assim, o meu marido trouxe esse hebreu para abusar de mim. Quer dizer, o jogo psicológico dela foi tão bem feito, que ela coloca no marido a culpa do abuso de José, para o marido tomar uma atitude drástica. Por quê? Porque ela estava com raiva de José, por ele não ter desejado ela e não ter se deitado com ela.
o mal que as pessoas tentam fazer para você, porque não conseguiram te fazer mal, são irrelevantes, porque o Deus que você serve é o seu benfeitor. Você pode repetir isso? Posso até te explicar. Existem muitas pessoas que querem te contaminar, muitas pessoas que querem te prejudicar, muitas pessoas que querem trazer você para a prática delas. Mas elas não conseguem. Só que elas vão tentar te prejudicar de alguma maneira, criando uma blasfêmia, criando uma falsa interpretação. Só que o mal que elas intentarem contra você não prosperará. Por quê? Porque elas não conseguiram trazer você para o mal. Agora, se ela tivesse conseguido trazer José para a cama dela, a história dele acabaria aqui. Não importa quais são as pessoas que desejam mal para você. Não importa. Isso não importa. O que importa é que você não aceite as práticas dela. Que você não entre no ciclo delas. É isso que importa. Não importa. Se você vai dizer não para uma pessoa e ela vai te odiar, não tem problema. Se você ser rígido com alguém, porque você é fiel a Deus, e ela vai praguejar você o resto da vida, isso não importa. O que importa é que você não entre no sistema dela, porque você tem que ficar bem, mas com uma pessoa, com ele. Aí, você diz sim para esse, porque... E você faz aquilo porque... E você vai para o outro porque... E aí você quer que ele faça bem? De que maneira? Fala para mim. José estava numa jornada. E essa jornada tinha altos e baixos. E ele soube ser fiel no alto e no baixo. Fidelidade. Não importa quem você tem que contrariar. Não importa quantos nãos você tenha que dizer. Não importa o que você tenha que enfrentar, quais sejam os comentários, os falatórios, quais sejam as situações, o que importa é que você está lutando pela preservação e pela integridade da sua vida, tanto espiritual quanto humana. É isso que é importante. Se você ser uma Maria, vai com as outras. Como é que Deus vai te abençoar? Como um José que pertence ao Senhor. Vamos usar o ditado brasileiro, né? Os José são do Senhor, as Marias são dos outros. Desculpa aí, Maria, só estou aproveitando o ditado de Maria vai com as outras. Viu? Então o que eu e você precisamos entender, não importa os males que as pessoas planejam para nós. O que importa é que este mal não entre, não faça parte da nossa vida. Então, elas podem desejar, falar, praguejar, isso não vai afetar você. Amém? Queria que você ficasse de pé. Uma marcha para os projetos de Deus, uma marcha para a posse da autoridade, uma marcha para aquilo que Deus tinha para ele, uma marcha para de posse e autoridade sobre o mundo. Eu tenho uma marcha, você tem outra. E como é que você está reagindo nessa marcha? Diz agora, fala agora, porque pensa no agora, porque quer o agora, porque quer resultado. Mas eu não posso deixar isso passar. Mas eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que me defender, eu tenho que isso. Que tal você começar a confiar em Deus? E fazer as coisas no devido tempo. José sabia o tempo dele era de servir. Qual é o tempo que você está vivendo agora? Um tempo de serviço, um tempo de humilhação, um tempo de choro, um tempo de dor, um tempo de colheita dos embaraços, um tempo de estruturação. Qual é o tempo? Na sua marcha para a sua vitória, a sua marcha para o muito, você tem que ser fiel no pouco.
você tem que ser fiel no pouco. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos pessoas, Deus, que não sabemos muito, mas queremos aprender, Senhor. Queremos aprender a termos uma vida que glorifique o Teu nome. Queremos aprender a ter uma vida de sucesso, Deus. Mas para isso precisamos ser definidos. Oh Deus, não podemos ser comprados por aquilo que gostamos. Temos que ser comprometidos por aquilo que queremos na nossa vida. Deus, chega de um povo que vive o prazer do agora e chora a dor do amanhã. Chega de um povo, Deus, que busca prazeres imediatos, soluções imediatas, caminhos paralelos. Deus, que faça-se nascer aqui um povo que busque o prazer eterno, o deleite eterno, que busque um caminho legal, que busque um caminho correto, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, José conseguiu entender naquele momento qual era a função dele, e ele foi feliz, e ele foi realizado, e ele foi completo sendo servo. Por isso Deus pôde abençoá-lo. Senhor, quaisquer a situação que temos vivido, uma situação, Deus, de indefinição, uma situação de perseguição, uma situação de abatimento, seja qual for, nós vamos nos portar adequadamente, nós vamos ser fiéis a Ti, Senhor. Nós vamos colocar o coração, nosso coração, diante do Senhor, e nós vamos ser pessoas definidas, ou seja, não vamos estar à mercê daquilo que o outro pensa, daquilo que o outro acha. O nosso posicionamento é para conosco e para contigo. José era compromissado com a própria história. José era compromissado com Deus da história dele. Deus, que não haja em nós falhas para com a nossa história, Pai. Claro que cometemos falhas, Deus, mas não pode macular a nossa história. Não podemos interrompê-la, não podemos desviá-las, não podemos, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, que saibamos como nos portarmos neste momento, que saibamos, Deus, qual é a nossa função agora, qual é a nossa resposta para a vida, e que não queiramos fazer nem mais e nem menos, que não queiramos mostrar nada para ninguém, e nem queiramos, Deus, nos prostrarmos, não, Senhor, mas que queiramos estar dentro do centro da Tua vontade e correspondendo ao Seu investimento, Pai. Deus, em nome de Jesus eu te peço, levanta aquele que está caído, sustenta aquele que está prostrado, aquele que está colhendo os embaraços que plantou e não tem colhido adequadamente, com fidelidade, com compromisso, que não tem feito mudança na vida. Deus, acorda, desperta. Como é que eu entro no embaraço? Como é que qualquer um entraria no embaraço, não sabendo colher? Deus, ensina o seu povo a ser fiel. Ensina o seu povo a ser fiel na hora da dor. Pessoas que estão colhendo embaraços financeiros, Deus, e que não têm sabido colher, não têm sabido ser fiel, perseverante, não têm sabido orar contra. Oh Deus, como é que pode? Alguém passando por uma colheita árdua e não ora sobre isso, não jejua, não consagra, não levanta de madrugada, não batalha contra, como é que acha que vai melhorar, Deus? Pessoas que não são definidas, pessoas que não sabem o que querem para si, fazem apenas o que gostam, vivem a vida de uma maneira hilária e querem construir uma vida. Se você leva a vida como uma brincadeira, não reclame quando vier a dor, quando vier os nãos. Sua vida é séria. A vida de José era séria. Como somos sérios para com a nossa vida, nós sabemos nos portar adequadamente. Você tem sido sério para com a sua vida? Você tem agido de uma maneira adequada com aquilo que Deus espera? Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Você diga assim: Deus, eu quero ser definido. Quero saber quem eu sou e o que eu quero. Eu quero saber quem Tu és e o que o Senhor quer. Isso é definição. Deus, eu quero ser alguém que contribua com a minha história, por meio do meu ânimo, da minha alegria, do meu esforço, da minha seriedade, da minha responsabilidade.
Eu quero ser sério, Deus. Eu quero ser sério. Eu quero ser compromissado. Eu não quero ser uma pessoa que busca agradar os outros. Eu quero ser uma pessoa que busca agradar o Senhor. Porque esse é um dos segredos do sucesso. Então, Pai, em nome de Jesus, eu olho para José e conserto a minha vida. Eu olho para o Senhor e me rendo aos teus pés. É isso que eu faço, Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço perdão por todas as atitudes de negligência que eu tenho feito, que eu fiz com a minha vida. E eu quero consertar. E eu vou consertar, Pai, com responsabilidade, com alegria, com dedicação e com menos emoção. Eu não preciso de emoção, Deus. Eu preciso de milagre. Eu não dependo de sentimentos. Eu dependo da tua palavra. Deus, eu não sou servo das emoções e dos desejos. Eu sou servo do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu preciso de um milagre e não de emoções. E eu afirmo essa oração em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder do Espírito Santo de Deus traga sobre a sua vida a fidelidade respaldada, rudimentada, nascida em terreno divino. Palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te faça fiel, te faça grave, te faça alguém pesado nas palavras, firme, que faça alguém não dependente de emoções, de sensações, mas dependente da palavra, não movido por isso, mas movido pela promessa, pela palavra, pelo governo de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Diga não sensações, e sim ao milagre.